Vou mostrar para vocês como que eu começo um cesto retangular, que me perguntam muito como que eu faço. Vou tentar dar uma passada rapidinha aqui como é que eu faço, tá? Eu pego aqui a base que eu vou fazer, eu quero que ele tenha 25 centímetros na largura, por 30 de comprimento e 15 na altura, tá? Então, eu vou fazer essa base costurando, tá? Todas essas tirinhas aqui com 30 centímetros e vou deixar com 20 de largura, tá? Porque eu quero que ele fique 5 centímetros menor em cada tamanho que eu tenho que ter. Isso para eu começar o cesto. Eu já vou passar para outra etapa e vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com esse de deixar 5 centímetros a menos aqui e 5 aqui. E aí, agora, eu marquei aqui 25 centímetros, olha só, dentro daqueles 30 que eu tinha feito. Então, eu vou querer que ele fique com 5 centímetros a menos do que essa base que eu deixei. Eu tinha deixado com 30, agora eu vou deixar para 25. Ó, marquei certinho, tá? Com uma caneta que apaga depois, tá? Então, ele tá com 25 por 20 aqui na largura. Então, agora eu vou passar uma costura reta. Eu venho aqui na minha máquina. Quando essa minha máquina é semi-industrial, eu solto esses dois botõezinhos, ó, e ela já foi pro ponto reto, tá? Então, aqui ela não tá funcionando. Ela foi pro ponto reto e eu deixo o ponto bem apertadinho, bem justo, porque eu quero que esta costura reta segure bem estas costuras aqui, ó, porque eu vou cortar nesta linha, então eu quero costurar bem antes aqui, ó, tá? Para quando eu cortar, não correr o risco de sair aqui. Eu passei uma costura reta, olha aqui, no ponto bem pequenininho, antes da marcação. E aí eu gosto também de fazer uma costura com ponto zigue-zague bem apertadinho, tá? Então agora eu já fiz o reto desse lado, eu vou fazer o ponto zigue-zague bem justinho aqui também. E aí agora sim, ele está... Aí eu cortei, né, claro, em primeiro lugar eu cortei, além daquelas marcações que eu tinha feito, todo aquele excesso. E agora sim, ele tá com 25 no comprimento, por 20 na largura, olha só, tá? 20 na largura. Então agora eu vou continuar aqui, para poder mostrar para vocês por que eu expliquei que eu deixo com 5 centímetros a menos aqui nas distâncias, tá bom? Agora, eu vou fazer a costura da continuação aqui na minha base, tá? Para deixar o cesto retangular na medida que eu quero. Então, eu já fiz aquele acabamento aqui no cordão, para eu fazer a emenda aqui. Eu coloco aqui nesta ponta onde eu cortei, tá? Bem ali. Deixa mais um pouquinho para cima, porque quando a gente costura, a tendência a máquina traz para baixo. Então, deixa mais um pouquinho para cima. Traz aqui embaixo do pé calcador, eu vou passar uma costura com zigue-zague no ponto bem largo e justo, tá? Para ele ficar assim, ó, para eu segurar esta parte nessa daqui e esse daqui não ficar desfiando, tá? Então, eu vou fazer esta voltinha, vou virar e já mostro para vocês de novo. E um detalhe, ó, pessoal, quando eu estou chegando aqui nessa ponta, eu já vou costurando e eu não deixo a base vir livre, eu empurro com o meu dedo para ele ficar lá em cima, ó, tá? Para ele ficar juntinho, o mais junto possível, mais nessa reta, senão ele forma um bico aqui para fora. Aí eu já dou essa virada aqui no cordão, arrumo aqui, ó, e venho com muito cuidado aqui nessa ponta, porque geralmente a agulha bate aqui no cordão que dobrou, ele fica bem duro, tá? Então eu trabalho aqui e vou rodando até com a minha mão. E vou virando o trabalho e, ó, eu rodo com a mão, tá? Porque eu tenho muito medo de quebrar a agulha, gente. Se quebrar a agulha, pode danificar a máquina, tá? Fiz ali, eu já ajeito aqui com a minha mão, viro, e aí eu vou começar aqui do outro lado, ó. Aqui eu também tô chegando aqui no outro canto, eu estou apertando o cordão pra cá, para esta base não formar bico para cá. Ó, eu tô juntando e já tô trabalhando o cordão. E já viro aqui, ó, esta pontinha, ó.
tá? Eu vou com a mão aqui de novo, mesmo esquema daquele canto, porque aqui acontece de quebrar a agulha, tá? Ó. Vou fazer todo esse canto aqui, tá? Daí eu já mostro pra vocês o passo seguinte. Certo? Agora, eu tô fazendo, então, a segunda volta e eu vou continuar até ficar na medida que eu quero. Olha só, ele está com 27, tá? Então, para 30, falta 3 no comprimento. E aqui na largura, ele tá com 22. Falta 3 também para chegar no 25. Então, vocês entenderam? Eu diminuo no comprimento e na largura, para hora que eu continuar essa costura aqui com as cordas, ele vai chegar no tamanho que eu quero que fique, que é 25 por 30 no comprimento, tá? Então, eu vou costurando, já volto aqui para mostrar. Tá, e agora eu fiz, então, mais algumas voltas, e olha só o que eu quero dizer. Aqui, ó, ele está com 30 centímetros no comprimento, que é o que eu quero que seja o tamanho final, por 25 na largura, ó, tá? Então, essas voltas que eu dei aqui, ele vai deixar os cantos dos cestos mais bonito, porque daí não vai ficar com aquele bico, tá? E não vai começar a entortar. Então, agora, eu venho até aqui e eu sempre começo a virar o cesto em uma das laterais aqui no bico. Então, ó, pode ver que eu tenho 3 carreiras aqui, 3 aqui, 3 e 3. Então, eu vou colocar uma alfinetinha para dizer onde eu comecei a erguer o cesto. Então, eu já começo a virar ele aqui, ó. Eu faço esta primeira volta para começar a levantar a lateral dele. Agora, eu cheguei aqui, ó, eu fiz uma volta a partir de onde eu marquei, para onde eu comecei a subir os cestos, né? Então, aqui eu completei uma volta. Agora, gente, eu vou encostar mais o cesto próximo à máquina, para ele começar a subir as laterais retas, tá? Ó, e aí, toda vez que chegar aqui nesse cantinho, eu dou uma puxadinha no cordão, ó. Porque daí ele vai ficar mais apertado, ele vai acabar fechando mais essas laterais aqui, ó. Não vai deixar o cesto aberto com os cantos bem mais assim, sem estar todo regular aqui os cantinhos, tá? Então, eu fazendo isso, eu dando uma puxadinha no cordão aqui em cada canto, vai deixar ele mais bonito. E aqui assim, ó, outro segredinho. Quando você estiver fazendo um cesto retangular ou quadrado, você vai ajeitando aqui as laterais dele, ó. Eu vou marcando com os meus dedos, deixando o canto mais no formato aqui, ó, mais certinho, tá? Porque o cesto, gente, ele obedece conforme você vai deixando, tá? Então, você tem que ir moldando um cesto com a tua mão para ele obedecer no formato que você quer, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou chegar no canto, eu dou uma puxadinha no cordão, ó, de leve, faço a volta, ó, tá? E aqui, ó, eu dou uma ajeitadinha nos cantos, eu vou ajeitando, para quando eu chegar aqui, ele fizer essa volta mais marcada, para ele ficar um cantinho mais marcadinho. Tá, eu tirei da máquina para mostrar para vocês assim, ó. Então, eu quero que o cesto tenha 30 de comprimento por 25 de largura. Olha aqui como tá perfeitamente, com 25 na largura, e o comprimento tá com 30, tá? Então, eu vou percebendo, cada vez que eu tenho que trocar a linha de baixo, eu vejo como que tá o cesto. Então, eu vou dando formato nele aqui, ó. Eu aperto os cantinhos desse lado, aperto aqui também. Algumas vezes eu faço isso aqui na peça, ó. Eu coloco em cima da mesa, pressiono e viro ele para o meu lado, para marcando os cantos, gente. Olha aqui, tá? Desse jeito aqui não tem como você errar mais para fazer um cesto retangular ou quadrado. E aí, percebe que ele deu mais um formato mais marcante aqui nos cantinhos? Tá? Então, vamos fazendo isso. Quando chegar na altura, eu mostro para vocês. Então, eu tô fazendo agora a última carreira, porque eu já vi que deu 15 centímetros na altura que eu quero, tá? Ó, eu não estou mais puxando o cordão aqui na curva. Eu só puxo ali no começo para dar o formato dele, tá?
Eu vou terminar, ó, eu não viro de uma vez, eu venho devagarinho virando, ó. Quando eu vi que ele começa a tombar, aí sim eu solto o cesto aqui, ó. Pronto, eu vou tirar daqui. E agora eu acabei o cesto, né? Ele tá na altura que eu quero. Eu vou mostrar para vocês, para dar o formato no cesto, aqui nos lados, pega com a sua mão aberta, dá um aperto assim, ó, para ele ter esse formatinho aqui mais marcado, ó. Vem marcando todos os cantos aqui. E também você pode fazer isso aqui, ó. Pega a peça, coloca na mesa, aperta para o seu lado. Olha, faz isso nos 4 lados, ó. Tá? Isso também ajuda a deixar a peça com um formato ou retangular ou quadrado, tá? Vou mostrar para vocês como que eu começo um cesto retangular, que me perguntam muito como que eu faço. Vou tentar dar uma passada rapidinha aqui como é que eu faço, tá? Eu pego aqui a base que eu vou fazer, eu quero que ele tenha 25 centímetros na largura, por 30 de comprimento e 15 na altura, tá? Então, eu vou fazer essa base costurando, tá? Todas essas tirinhas aqui com 30 centímetros e vou deixar com 20 de largura, tá? Por quê? Eu quero que ele fique 5 centímetros menor em cada tamanho que eu tenho que ter. Isso para eu começar o cesto. Eu já vou passar para outra etapa e vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com esse de deixar 5 centímetros a menos aqui e 5 aqui.